Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a todos vocês o privilégio de ter a presença aqui do chanceler Celso Amorim. Hoje a sociedade é uma prova a mais que a sociedade pode mais do que o governo. Entrar na agenda do ministro Celso Amorim realmente é algo muito difícil e vocês permitiram ele estar aqui para uma conversa aberta com a cidadania. Muito obrigado. Eu creio que, como vocês sabem, eu não estava no programa e tampouco estava no meu programa vir aqui, mas dada a dimensão do evento, a importância ilustrada para mim pelos três expositores, que eu não cheguei a ouvir, mas cheguei a ver e ouvir as palavras, as últimas palavras do nosso querido Muniz Bandeira, isso só já ilustra a importância do evento. E ilustra também, creio eu, essas palavras, nesse aspecto pelo menos, porque evidentemente que a divergência é parte do diálogo indispensável, mas nesse aspecto uma sintonia perfeita entre o pensamento da academia e da política externa do governo do presidente Lula, porque essa visão da relação Brasil-Argentina como núcleo do Mercosul e o Mercosul agora ampliado como vértebra da América do Sul e da comunidade sul-americana é uma visão que nós temos frequentemente enfatizado. E o que o Muniz Bandeira disse sobre as relações Brasil e Argentina nos deixa muito felizes, porque sabemos que não há maior autoridade do que ele sobre esse tema. E, de fato, já que eu posso, digamos, fazer disso uma espécie de Cineac Trianon, que a sessão começa quando você entra, né? Ninguém aqui mais se lembra do Cineac Trianon, mas talvez você se lembre. Em vez de, digamos, começar articuladamente por onde eu pensava que ia começar, eu acho que seria justo dizer que esse é um aspecto importantíssimo da política externa do Brasil e daquilo que estamos vivendo hoje, né? Esse Mercosul complexo, turbulento, mas vivo, né? Eu leio hoje numa dessas colunas de políticas, uma coluna até de uma jornalista que eu respeito, que tem escrito muito sobre política externa, dizia, não sei se na coluna ou na reportagem, porque eu já vejo em geral de uma maneira um pouquinho pasteurizada, assim, naqueles informes que ministros recebem, mas dizia que o Mercosul está passando pela sua maior crise. Eu acho que isso é uma visão totalmente parcial, puramente presa às aparências e certamente não será comprovada pela história. Eu acho que o Mercosul está vivendo um momento de grande reflexão, de grandes mudanças. Bom, se nós encararmos crise como um sintoma de mudança, né, aí é possível. Mas é crise nesse sentido criativo. Não sei, alguém, na época que eu trabalhava no Ministério da Ciência e Tecnologia, me definiu que o ideograma grego de crise é um ideograma de perigo e de oportunidade. Não sei se exatamente se isso é verdade ou não, mas de qualquer maneira, nesse sentido sim, quer dizer, perigos há, e há muitos, porque o mundo, não só o que vem aí, como é o título do seminário, mas o mundo em que nós estamos, é um mundo que é cercado de dificuldades, de falsas oportunidades, de riscos, mas é também um mundo de oportunidades. E o Mercosul, dentro desse contexto, naturalmente, está passando também por mudanças. Mas importante assinalar, e o Mariante me acompanhou numa recente missão ao Uruguai, que creio que reflete um pouco o espírito com que nós estamos encarando esse momento, um aspecto desse momento. É interessante assinalar que, desde o início, o presidente Lula dizia que o Mercosul precisava ser ampliado e aprofundado. E são as duas coisas que estão ocorrendo. Agora, essas duas coisas não ocorrem sem crises, não ocorrem sem turbulências, sem discussões, às vezes acaloradas. Sendo aprofundado, eu não sei o que o meu amigo Mariante falou, e eu não quero repetir tudo que ele eventualmente tenha dito, talvez ele tenha abordado outro assunto, mas aprofundado no sentido de que nós chegamos a um ponto em que não dá mais para pensar no Mercosul
como um complemento de outras políticas. O Mercosul tem que hoje fazer parte já também das nossas políticas. Ele tem que ser, você não pode fazer uma política industrial, ou uma política agrícola, ou uma política comercial e depois dizer, como é que o Mercosul entra nisso? Não dá. Ele tem que começar a ser um fator da definição da política desde o início, né? E creio que o mesmo ocorre para os outros países. Eu acho que para os países menores do Mercosul isso já é verdade há muito tempo, até por força da presença que tem o Brasil e a Argentina no conjunto das suas relações externas. Mas no Brasil não, o Brasil tem essa síndrome de país grande, que é natural que tenha, mas que de vez em quando nos obriga a ficarmos alerta ao efeito que o que nós fazemos tem nos outros, né? Nós, no Itamaraty, por força mesmo da profissão, do treinamento, pensamos nisso, faz parte do nosso dia a dia. Mas eu acho que nós estamos passando agora por uma fase em que, como na União Europeia, foi ocorrendo ao longo desses 40, 50 anos, como ocorreu na União Europeia, em que progressivamente não faz mais sentido em falar, no caso da política agrícola comum, acho que a rigor não faz sentido de todo, mas aí pelas características da política agrícola, mas não faz sentido você falar uma política industrial alemã, uma política industrial francesa, você fala uma política industrial europeia. Até a política do audiovisual, uma área em que nós trabalhamos aqui, é uma política do audiovisual europeia. Quando eles falam, por exemplo, da ação afirmativa, eu diria, para a cultura europeia em matéria de cota de tela, seja no cinema, seja na televisão, eles não falam para a França, ou para a Grécia, ou para Portugal, eles falam para a Europa. Então, progressivamente, o Mercosul tem que fazer parte da definição das nossas políticas, né? E isso é positivo, não é para enfraquecer as nossas políticas, é para até abrir oportunidades novas. E dentro desse contexto, nós fomos numa missão recente ao Uruguai, que creio que foi importante. Eu acho que ela vai marcar, hoje mesmo eu tinha alguma ressonância, tive já lá mesmo no Uruguai, mas hoje, assim, já um pouco de passar do tempo, uma ressonância positiva do efeito que isso tinha tido, sobretudo para aqueles setores que querem realmente o Mercosul e que estavam desencantados. Tem os que não querem, devido aos seus outros interesses, devido a, digamos, a raciocínios mais voltados para ganhos imediatos, né, que não querem participar desse desafio que é mudar a si mesmo e ajudar um pouquinho também a mudar o mundo, né? Mas eu via esses efeitos positivos. Por quê? Porque nós, creio que ao irmos numa missão com o BNDES, com a FINEP, com o Instituto de Metrologia, com a Anvisa, com o Ministério de Energia, o Ministério da Agricultura, nós demonstramos uma abertura para considerar aquelas reivindicações, aqueles problemas do Uruguai, estou usando agora o Uruguai como um exemplo, como elementos fundamentais nas nossas decisões, nas decisões que tenham efeito no conjunto da região. E o ingresso da Venezuela, né, falando agora não do aprofundamento, mas do alargamento, depois eu posso voltar a algum desses temas, mas falando apenas eu não queria perder o fio da meada que o Muniz Bandeira deixou, né? E o ingresso da Venezuela, claro que não é simples, a absorção de novos países e até, digamos, visões do mundo que não têm que ser idênticas, porque nós vivemos num continente caracterizado, que deve se caracterizar pelo pluralismo, claro que sempre causará adaptações, ajustes, né? Não só no plano político, também no plano das definições econômicas, mas eu acho que é extremamente enriquecedor. E eu dizia hoje para alguns jornalistas, quando eu estava numa abertura de um evento importante, porque está ligado com a iniciativa que o presidente tomou há mais tempo, relacionada ao combate à fome. Hoje era mais focado na questão de novos recursos para uma central mundial de medicamentos, que inclusive tem uma importância muito grande para o nosso desenvolvimento da produção de genéricos. Tanto, embora fosse um evento internacional, tem também uma importância interna, como tudo hoje mas durante esse evento eu dizia que a entrada da Venezuela, pela primeira vez, faz com que o Mercosul tenha a cara da América do Sul. Até hoje, não pessoas como o Muniz, ou como o Paulinho, ou como outros que conhecem profundamente e estudaram o tema, e muitos achavam que o Mercosul era o mercado, e continuam achando, e você vê escrito, que o Mercosul era o mercado comum do Cone Sul, né? Até, Jerônimo se lembra disso, porque ele foi embaixador na LAD, até os governadores
E a população, em geral, do Norte e do Nordeste, acha, bom, mas então quando é que nós vamos fazer o Merconorte, porque isso aqui é só para os estados do Sul, etc. Hoje, a entrada da Venezuela faz com que o Mercosul ganhe pela primeira vez a cara da América do Sul, né? Por isso mesmo causa tantas reações, né? Quer dizer, a gente não espera a cada passo que nós damos na política externa, claro que isso não é uma decisão só da política externa brasileira, vou voltar um pouco a esses temas assim, de um modo mais genérico, mas diz respeito também à política externa brasileira, a gente não fica esperando aplausos da imprensa internacional, muito menos da nacional, porque é natural da política que haja essa dialética e essa crítica, né, que nos leva, inclusive, a aprimorar, estarmos alertas, sabermos responder os argumentos. Eu acho tudo isso extremamente positivo. Mas, obviamente, é um fato que não passou despercebido, a entrada da Venezuela para o Mercosul. Então, eu posso dizer uma coisa: certamente não é um fato irrelevante, não é um fato irrelevante. Há uma preocupação das grandes potências mundiais que estão acostumadas a comprar energia barata. Alguém falou, acho que o professor Lessa falou amplamente de energia aqui hoje, me disseram que estão acostumados a comprar energia barata. Não interessa essas grandes potências que você construa na América do Sul, onde talvez haja um dos maiores reservatórios energéticos do mundo, uma política comum de energia. Evidente que não, porque não vai sobrar para eles. Se sobrar, não vai sobrar no mesmo preço que sobrava antes. Então, obviamente, isso é algo que preocupa. Não quer dizer que não haja problemas, não quer dizer que não haja dificuldades, não quer dizer que essas coisas não tenham todas que ser vistas com muita calma, com muita lucidez, com muito realismo. E eu conto aqui uma historinha, se me permitir. Eu acho que o presidente Chaves, como ele fala tudo em público, aliás, te citou muito anteontem, Samuel, ainda disse que eu dizia que você era o ideólogo dele, disse lá publicamente. Mas, conversando com o presidente Chaves sobre o Mercosul, em um determinado momento do processo, e eu contei a ele uma pequena fábula, né, uma parábola, que eu vi, não me lembro mais aonde, que havia um rei grego, numa daquelas cidades-estados, que queria aprender geometria. E aí perguntou quem era o melhor professor de geometria. E disseram que era Euclides. Então ele chamou Euclides e disse assim: professor Euclides, eu não sei como é que ele se referiu a ele, eu quero aprender geometria. Euclides chegou com aqueles livros todos, né? Disse, não, mas eu não quero aprender os teoremas, eu não quero aprender as equações. E o Euclides teve que dizer para o rei que não existe estrada real para a geometria, que a geometria tem que passar por aqueles caminhos. Eu tive essa conversa com o presidente Chaves para explicar que ele tinha que entrar para os ACS, que tinha que negociar tarifa externa comum, que tinha que ter um cronograma de desgravação, não é, que tinha que aceitar as normas técnicas do Mercosul. Enfim, não há um caminho real para o Mercosul. E nós vamos ter, sem dúvida, trabalho, porque uma coisa é você aceitar isso em teoria, outra coisa é você, na prática, a cada momento está discutindo. Então nós sabemos que dá trabalho, mas a vida é assim. O que não dá trabalho também não tem interesse. Mas, enfim, eu acho que nós vivemos um momento muito importante na América do Sul. Certamente é uma das prioridades do presidente da República, nossa, na política externa, sempre foi uma prioridade, eu diria, da política externa do Brasil, mas há agora, digamos, uma ênfase especial nesse tema, como todos sabem. Eu tinha vindo aqui, eu vou interromper um pouco o que eu estava falando sobre a América do Sul, porque isso aí foi apenas para não perder o fio do que estava sendo discutido, mas eu achava até que, quando estava pensando o que eu viria falar aqui, sabendo que certamente o Samuel já teria feito uma ampla visão do mundo, e eu, como ando um pouco afastado da teoria, não vou me aventurar a repetir, não é? Até porque comparação provavelmente seria desfavorável para mim. Depois o Roberto Azevedo falou do OMC, e certamente ele conhece melhor do que eu os detalhes do OMC, mas eu estava pensando um pouco o que normalmente se espera que o ministro fale. E eu pensava que talvez fosse interessante fazer um pouco o inventário, mas eu achei que isso ia ser uma coisa muito enfadonha, né? Até porque, bem ou mal, já fiz muitas vezes, e fiquei achando que, menos do que dizer aquilo que nós fizemos, a gente tem que se preocupar em aquilo que falta fazer, né? Claro, quando eu digo falta fazer, não posso dizer que seja uma agenda para os próximos 6 meses, também não posso dizer quem a executará, mas eu posso dar a minha avaliação do que falta fazer, né? E eu acho que falta muito o que fazer em muitos sentidos. Falta muito o que fazer porque, digamos, há temas que pela sua própria natureza não terminaram, né? Não sei, alguns pode ser que terminem, digamos, cheguem a um desenlace próximo, outros certamente tomarão mais tempo.
há também o segmento de ações iniciadas, né, e essa talvez seja uma das coisas mais difíceis. Eu acho que vocês que são professores de política internacional, eu também já dei aula de política internacional na UNB e estudei um pouco de teoria das relações internacionais, né, todos se interessam muito pelo processo decisório, né. Eu me lembro do tempo que eu estudava ainda relações internacionais, havia um dos teóricos americanos importantes, se chamava Snyder, se não me engano, que tinha uma teoria do processo decisório, né? Então, as pessoas às vezes acham que política externa é algo feito só no Itamaraty, ou entre o presidente da República e o Itamaraty, com mais uma ou duas assessorias de fora. Não, a política externa é algo muito complexo. Talvez o Jerônimo depois fale sobre o papel da própria sociedade civil na política externa. Eu acho que isso é um outro tema muito importante, ao qual também, se der tempo, eu me dedicaria um pouquinho. Mas, certamente, dentro do governo, há muitos outros órgãos que participam, se não necessariamente da formulação, também da formulação, mas certamente da execução da política externa. Então, por exemplo, a questão da integração sul-americana, do qual nós estamos falando, a execução dessa integração exige um processo de renovação cultural da própria burocracia. Né? Às vezes, no nível dos ministros, é mais fácil, porque nós participamos de negociações conjuntas, de conversas conjuntas, o presidente da República reúne, mas, na medida que isso vai passando para outros níveis da burocracia, há os inúmeros impedimentos, alguns são de natureza normativa, legal, outros são mesmo de natureza cultural, que têm que ser vencidos. E isso é algo muito importante. Então, eu diria que essa parte se na integração na América do Sul, que é tão importante para nós, isso acontece, o que pensar também em ações de cooperação com a África, ou ações de cooperação com os países árabes, com o Oriente Médio, etc. Então, esse é um aspecto muito importante a ter em conta. Eu dizia outro dia ao presidente Lula, não era nenhuma sugestão concreta, não, acho que era quase necessário você realmente, às vezes dizem que tem muitas pessoas, triunviratos e coisas, não sei, mas que era preciso quase ter 2 ministros das relações exteriores. Um para fazer a política externa e outro para executar internamente, porque toma um imenso trabalho. E o ministro das Relações Exteriores hoje, ele passa 95% do tempo negociando. O Jerônimo dizia da dificuldade da agenda, mas é isso. Você passa 95% do seu tempo negociando. Né? Negociando no sentido mais amplo, não só comércio, mas políticas e entendimentos, ou prestando assessoria ao presidente, quando ele está também envolvido na política externa. E a execução da política internamente passa da nossa capacidade. Então, você fica feliz, por exemplo, quando você vê, isso já foi anunciado, mas vai agora se concretizar mediante um acordo com a visita do presidente de Gana, na próxima terça-feira, creio eu, ao Brasil, quando você vê que a Embrapa resolve abrir uma filial na África, uma agência, melhor dizendo, na África, né, que digamos, ela introjetou a política externa, reelaborou de acordo com seus próprios programas e conceitos e resolveu ela própria agir. Eu sei que nas conversas que nós temos falado sobre o BNDES, temos pensado em coisas semelhantes, digamos, em relação aos países da América do Sul, né? Tudo também, essas coisas, importante dizer, quer dizer, não são fruto, às vezes, assim, de um impulso generoso. Eu não tenho nada contra a generosidade, não, mas não é para ser só bonzinho com os outros, é também no nosso interesse, né? Nós temos interesse em projetar o Brasil, em fazer com que, digamos, inovações genéticas realizadas no Brasil possam chegar à África. Para os países que mais precisarem, que não tenham meios, pode ser de graça, para outros pode ser paga, é também comercial. Então não há, e essas coisas não se separam muito, só no Brasil é que nós achamos que essas coisas são totalmente alheias umas às outras, que nós achamos que cooperação é uma coisa assim, que não tem importância, porque é uma coisa que a gente vai fazer para atender os outros, e que ações comerciais sim são importantes, etc. Mas enfim, então essa necessidade de você ter um segmento, e um segmento que não se restrinja ao próprio Itamaraty, mas que passe para o governo brasileiro como um todo na política externa, eu acho que é algo fundamental. Se é algo que eu aprendi ao longo desses 4 anos, eu já tinha sido ministro antes, mas por um período mais curto, mas que eu aprendi, digamos, aprendi mesmo em algumas vezes com uma certa frustração, é a dificuldade de você levar adiante as coisas. E a dificuldade, às vezes, é por uma resistência de natureza doutrinária, ou de concepção, visão do mundo. É discutível se você deve ter isso dentro do governo, mas, digamos, você poderia até dizer que é respeitável, mas às vezes é pura inércia, é pura, digamos, comodismo burocrático, não é?
que não é, naturalmente, privilégio do Brasil, ocorre no mundo inteiro, mas ocorre muito aqui também. Então, você tem essa dificuldade de fazer com que as coisas sejam internalizadas, que sejam introjetadas e que, portanto, e que as coisas que são, digamos, definidas num plano político, passem para o plano concreto. Não é? Quando nós falamos, eu não sei até que ponto o Muniz, ou o Paulo, ou outros tocaram ou aprofundaram o tema do Mercosul, mas quando nós falamos desse, o presidente Lula se refere a um mal-estar no Mercosul, dos países menores, tem uma razão de ser. O Uruguai, quando eu me lembro que eu participei do início do Tratado de Assunção, etc., o Uruguai era naquela época o país onde o Mercosul era o mais popular, tinha maior apoio da população. Acho que o Brasil era onde tinha menos. Mas o Uruguai chegou a exportar $1 bilhão para o Brasil, mais de $1 bilhão. Hoje exporta 500 milhões. Então, é evidente que um país que está vendo isso acontecer, começa a jogar com outras alternativas, pensar em outras hipóteses, né? E é digamos, um trabalho hercúleo você tentar demonstrar, mas não só com argumentos teóricos, mas na prática, que sim, o Mercosul traz vantagens, né? Daí o BNDES, daí você poder jogar com compras governamentais, daí você poder ter outros meios de atuação que vão além da redução tarifária pura e simplesmente. Então, esse aspecto da execução da política externa é muito importante. Eu acho que a palavra coordenação é uma palavra fraca, na realidade, essa capacidade de você dar um seguimento àquilo que foi discutido, que foi acertado, e isso não pode o Ministério das Relações Exteriores fazer sozinho. Eu estou pulando de um tema para outro, e não só geograficamente, mas também conceitualmente, porque, digamos, é um pouco o fluxo da consciência. Eu vi há pouco tempo um filme baseado no Ulisses, do James Joyce, acho que estou influenciado por isso. Mas, seguindo o fluxo da consciência, digamos assim, como entra aí, digamos, os outros órgãos do governo e como entram também a sociedade civil, e certamente dentro da sociedade civil e com primazia a comunidade acadêmica, né? E eu contava aqui para o Jerônimo, a propósito até do título desse conjunto de discussões, que é o Brasil e o mundo que vem aí, a necessidade do planejamento político, né? Samuel e eu já tivemos envolvidos até com o nosso saudoso Paulo Nogueira Batista em exercícios de planejamento político, saudoso, naturalmente, pai do Paulinho, né, que foi o nosso mestre em tantas coisas, até hoje uma pessoa muito citada e admirada em todo o mundo. Mas em outras experiências houve, acho que foi o próprio Santiago Dantas, que foi referido aqui, quem foi que primeiramente introduziu essa ideia no Itamaraty, e houve tentativas de novo na época do Silveira, elas se prolongaram, e até hoje existe uma assessoria de planejamento diplomático no meu gabinete. Mas é uma coisa muito pequena, muito modesta em relação às necessidades. Mas o que é o planejamento político? Eu penso assim como as coisas acontecem em outros países, né? E é útil a gente olhar o que se passa em outros países, não é para imitar cegamente, a gente tem que ver criticamente, né? Mas países que sempre se preocuparam com política externa, que tem uma tradição, até por força das relações complexas em que viveram sempre, como eles operam isso, e como operam com a comunidade acadêmica. Bem, então você tem um tema, vamos dizer, a entrada da Venezuela para o Mercosul, né? Um tema, deixa de ser um tema, grandes oportunidades, há também, evidentemente, problemas de adaptação, qualquer mudança envolve problemas de adaptação. Então você toma um tema desses, discute na comunidade acadêmica e depois absorve aquilo que acha que deve ser absorvido, depois promove outras discussões internas e dali começam a surgir ideias novas de como lidar com certas questões. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, essa relação. Eu acho que o Instituto Rio Branco também pode estar ligado a esse processo. E eu vejo que os outros fazem isso. Por exemplo, agora teve no Brasil a Margaret Beckett, a nova secretária do Foreign Office, ministra das Relações Exteriores do Reino Unido. As pessoas dizem que nós temos mania de dizer que tudo foi a primeira vez que aconteceu, mas eu acho que é a primeira vez que o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido escolhe o Brasil como o primeiro país a ser visitado, a primeira visita bilateral feita pela Margaret Beckett. Eu acho que ela esteve na Rússia, se eu não me engano, para uma reunião do G8, algo assim, mas o primeiro país foi o Brasil. Agora, isso não é um processo que nasceu nem só na cabeça do primeiro-ministro Blair, nem só na cabeça dela, claro que certamente eles influíram, devem ter, mas também
num processo de discussão interna. E você vê que há vários momentos dessa discussão. Por exemplo, este ano se realizou em Londres, perto de Londres, eu não pude ir naquela Ditchley House, que é uma coisa fundada na época do Churchill ainda, uma discussão centrada em Brasil. Quer dizer, já era sintoma de que havia um progressivo interesse por motivos que eles estudaram, quer dizer, ela própria definiu, quer dizer, não é simplesmente porque estão querendo uma vantagem imediata num tema, mas, quer dizer, eu vou até citá-la aqui, porque eu acho que é interessante, que não sei se todos ouviram, né, quer dizer, a Margaret Beckett, na palestra que ela fez na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, cuja leitura eu recomendo muito, ela dizia assim: nós hoje vemos esses grupos aí no mundo, vemos os BRICS, vemos o G4, vemos o G20, vemos o que eles chamam de Plus 5, né, que é mais 5, quer dizer, os 5 países em desenvolvimento que têm sido convidados habitualmente para a reunião do G8, diz, o que há em comum em todos esses grupos? Presença do Brasil. Né? Então, é algo que está acontecendo e que motiva a reflexão. Então, também pensando nas coisas que teremos que fazer, ou que terão que fazer, quem quer que seja no futuro, é desenvolver essa dimensão de planejamento, tanto internamente e em contato com a academia. Né? Deu exemplo de um tema que pode ser esse, mas pode ser relação com os países árabes, pode ser relação com os Estados Unidos, tomar um tema desse, aprofundar, discutir, ver as ideias, até antecipar problemas, antecipar questões e procurar soluções que depois, naturalmente, o governo vai, porque ele é eleito para isso, decidir da forma que tiver que decidir. Né? Nós também não podemos ter a ideia de que a sociedade civil toma de assalto o governo. Sociedade civil, o governo é governo. E o governo é eleito para ser governo, né? Quer dizer, para tomar as decisões. Essa também é uma função da qual ele não pode abdicar, mas ele pode ouvir, até para ficar mais inteligente. Né? Então, essa é outro aspecto das coisas que, do ponto de vista, assim, digamos, de processo de trabalho, me ocorre que será necessário fazer. Bem, eu ia falar um pouquinho de OMC, mas eu sei que o Roberto Azevedo já falou, quer dizer, entrando agora já na parte temática, porque eu tinha selecionado 3 ou 4 temas para mencionar, já que é impossível me referir a todos os temas da política externa, mas talvez falar um pouquinho do OMC e por que ela é importante para o Brasil, já que é um público amplo, e como também o tema é tão complexo, eu ouvi 2 vezes, às vezes pode ser útil, e talvez de uma perspectiva ligeiramente diferente. Bem, por que eu incluí o OMC aqui? Porque entre as coisas que faltam fazer é acabar a rodada de Doha. Agora, evidentemente, é uma coisa que não depende só do Brasil. Aliás, é interessante que o seminário é um seminário sobre política externa e política internacional. E eu achei interessante essa nuance, né, essa pequena dicotomia, né, mas ao mesmo tempo não inteiramente dicotomia, porque uma é muito ligada à outra. Né? Mas, então, obviamente, a OMC ela não vai ter um êxito, um fracasso, dependendo só do Brasil. Certamente, se for um êxito, terá sido mérito de outros, segundo a mídia brasileira. Se for um fracasso, nós absorveremos naturalmente a nossa parte, e grande parte da... Mas isso, eu diria que nós vivemos... Por que o OMC é importante? Por que eu quero tratar desse tema? E por que a rodada de Doha é importante? Eu sei que, obviamente, e eu mesmo participei em vários momentos das negociações da rodada Uruguai, em outros momentos, frequentemente digo até que tenho as cicatrizes da rodada Uruguai, mas eu costumo dizer eu vou centrar em 2 aspectos de por que eu acho que essa rodada da OMC é importante. Primeiro, é óbvio, porque é o aspecto multilateral versus o bilateral. E eu digo com toda sinceridade, eu era ministro quando foi concluída a rodada Uruguai, e eu levei para o Congresso brasileiro o Acordo de Marrakech para ser aprovado. Se me perguntarem se eu achava que, digamos, o acordo era maravilhoso, certamente não era o caso, não acharia maravilhoso. Agora, se me perguntarem em algum momento se eu me arrependo de ter levado para aprovação, eu direi não, porque eu francamente creio que não há vida fora do multilateralismo, não há vida política civilizada fora do multilateralismo. E no comércio, o multilateralismo é a OMC. Então, é melhor você trabalhar com a regra imperfeita, tentar melhorar a regra, e progressivamente modificando, do que ficar fora disso e se expor à lei da selva, que é o unilateralismo, como nós tivemos durante muito tempo. Né? Quer dizer, até temas que, digamos, nós não gostaríamos, e na época eu lutei contra a inclusão deles na OMC, mas hoje eu tenho dúvidas, porque,
de certa maneira, a OMC nos protege dessas ações unilaterais. Quer dizer, eu trabalhava no Ministério da Ciência e Tecnologia com o Renato Acha, também de saudosíssima memória, quando nós sofremos 2 ações unilaterais dos Estados Unidos, sob a seção 301 da Lei de Comércio, uma sobre informática e outra sobre patentes farmacêuticas. Hoje isso já é mais difícil de fazer, porque a própria existência do OMC já obriga pelo menos uma tentativa de discussão dentro do OMC. E quando os Estados Unidos tentaram levar a questão de patentes para a OMC, num caso contra o Brasil, não vou contar as peripécias, porque são longas, mas depois de alguns meses desistiram. Desistiram porque até, digamos, as pequenas ambiguidades que na época nós achávamos frágeis, que nós conseguimos introduzir no acordo de TRIPS, no acordo de propriedade intelectual, elas nos protegiam, de certa maneira. Quer dizer, eles não tinham certeza de que eles iam ganhar. E a lei, como sabem, sobretudo nesse sistema meio anglo-saxão que predomina no mundo, a lei é aplicada um pouco de acordo também com, digamos, a voga da opinião pública. Não é? Ela não é a sociedade civil muito importante nisso, e a opinião pública muito importante nisso. Na época em que o acordo de Marrakech foi firmado, ou pelo menos na época em que a rodada Uruguai foi negociada, durante grande parte do processo, a opinião dominante no mundo, opinião dominante não quer dizer que seja a maioria das pessoas, é a opinião das pessoas que dominam a opinião, né? A formação de opinião. A opinião dominante era a opinião neoliberal, era o consenso de Washington. Então, você ter alguma falha qualquer que pudesse ser vista na proteção patentária seria um absurdo. Hoje em dia, a situação mudou, quer dizer, continua havendo uma ênfase muito grande em propriedade intelectual, e nós também achamos que propriedade... Eu, aliás, tenho 3 filhos cineastas, tenho que tratar de proteger a propriedade intelectual, mas... E uma nora também. Mas, independentemente da propriedade, há o reconhecimento de que a propriedade intelectual não pode passar à frente, por exemplo, do direito à vida, do direito à saúde, né? Isso, a opinião pública mundial moldou isso. E as grandes potências, que tinham mais interesse econômicas, foram obrigadas a reconhecer isso. Isso ocorreu, aliás, em Doha, e foi reforçado em 2004, quando se disciplinou dos parágrafos da Declaração de Doha sobre esse tema. Então, a norma internacional é algo muito importante, o multilateralismo é algo muito importante. Então, para nós é fundamental que a rodada do OMC conclua e que mantenha essa prevalência do sistema multilateral. Nas nossas discussões, por exemplo, na ALCA, na União Europeia, não vou entrar aqui numa discussão do que era bom, o que era mal. Agora, obviamente, para um país como o Brasil, o sistema multilateral tem que ter prioridade. Então, obviamente, também, como o Brasil não e a política externa brasileira e as ações externas do Brasil têm que responder a impulsos da sociedade, e os impulsos da sociedade incluem, naturalmente, não podem ser exclusivamente deles, mas incluem naturalmente os empresários, e muitos empresários no Brasil alguns têm preocupações mais defensivas, mas outros estão procurando mercados. Se nós não concluirmos a rodada do OMC, a pressão para concluirmos outro tipo de acordo, certamente menos vantajoso, vai ser maior. Então isso já é uma razão importante para que nós tenhamos interesse em que isso ocorra. Vamos ver se conseguimos, mas enfim. O outro aspecto que eu acho importante de destacar, de certa maneira, en passant, eu me referi a alguns aspectos ligados a isso, é essa busca do reequilíbrio. O que nós estamos tentando agora, nessa rodada, é claro que tudo isso é paulatino, tudo isso é gradual, né? Tudo isso é algo que, tudo isso são coisas que não ocorrem do dia para a noite, nem de uma maneira muito fácil e mágica, mas nós estamos aos poucos reequilibrando a agenda que foi a agenda dos anos 80 e dos anos 90, que era, digamos, uma agenda estritamente neoliberal, né? Samuel dizia, pelo menos eu li no jornal, que Samuel dizia outro dia que digamos, os acordos comerciais modernos restringem a capacidade dos Estados. Agora, o fato é que nos anos 90, eles foram usados apenas para restringir a capacidade dos nossos Estados, e deixou livre a capacidade dos outros Estados de continuarem a subsidiar, de continuarem a fazer práticas distorcivas para o comércio internacional. Roberto Azevedo, que esteve aqui antes, viveu junto comigo intensamente a questão da Embraer e da Bombardier, né? A norma internacional é feita de tal maneira, era feita de tal maneira e era interpretada de tal maneira, porque isso também é um elemento importante, era interpretada de tal maneira que, digamos, aquilo que os países ricos podiam fazer,
era permitido, dentro de limites, digamos. Mas aquilo que os países pobres podiam fazer não era permitido. Em outras palavras, um pouco como o Bernard Shaw dizia, que a diferença do pobre e o rico no sistema capitalista britânico e do início do século XX era que um dos dois podiam dormir debaixo da ponte. É um pouco, se quisesse. Então é um pouco a projeção disso. O que acontece? O que acontecia? Só para dar um exemplo rápido, mas que eu acho que é gráfico, em relação a Bombardier e a Embraer. Por exemplo, dar um subsídio na boca do caixa, como nós também com pouca sofisticação fazíamos no passado, ou pelo menos eles interpretavam que faziam, é proibido. Agora, dar uma garantia de crédito, né, que tem uma influência no preço, às vezes, muitas vezes maior, era permitido, ou era interpretado como sendo permitido. Hoje em dia as interpretações também mudaram, né? Então, obviamente que a garantia de crédito do Brasil vale não sei quanto, mas a garantia de crédito dos Estados Unidos tem um valor muito maior, a garantia do Tesouro americano, do Tesouro canadense tem um valor muito maior. Então, as regras que aparentemente eram iguais, mas elas não seguiam o preceito do Rui Barbosa, elas não tratavam de maneira desigual os desiguais. Então, nós estamos no OMC tentando reequilibrar isso. Eu dei um exemplo, que é algo que está sendo também negociado, também assim, parece menos, porque, na verdade, a negociação sobre o tema agrícola tomou maior vulto. Mas as normas, por exemplo, sobre subsídios em produtos industriais também estão sendo discutidas, e sob essa ótica, tentar reequilibrar e tentar evitar que elas sejam aplicadas, interpretadas de maneira, e elaboradas de maneira, uma outra norma tão absurda, de maneira distorcida com relação a nós. Outra norma tão absurda do acordo de subsídios é o seguinte, sobre esse mesmo tema, créditos à exportação. Dizia que sobre créditos à exportação, isso eu não vou dizer tudo exatamente, mas sobre garantia de créditos prevalecerão as normas que estabelecer a OCDE. Então, não só você aceitava as normas dos ricos, mas você aceitava que eles mudassem as normas. E você tinha que passar a aplicar, quer dizer, elas passavam a valer para você. Quer dizer, era inclusive em termos de direito, qualquer noção básica de direito é um absurdo, porque você está assumindo obrigações indefinidas, porque você não sabe qual é a norma e como eles vão mudar, né? Bem, essas coisas todas estão em processo de mutação e de elaboração, mas é claro que o mais gritante em tudo isso são os subsídios agrícolas, né? Não vou entrar aqui para vocês nos números, né? O que todo mundo sabe, que uma vaca europeia ganha muito mais do que tem uma renda per capita mais alta do que 2/3 da humanidade, questões desse tipo, que são dados que o subsídio total agrícola é mais ou menos $1 bilhão por dia, de modo que o que às vezes é dado com a mão é tirado com a outra, né, de maneira muito mais eficiente, e justifica mais doações e, portanto, mais dependência. Mas essas coisas são as que estão em discussão agora, né? Evidente que também os países ricos também só estão discutindo isso porque eles chegaram, essas anomalias foram se tornando tão grandes que passaram a ser prejudiciais, se não aos setores, obviamente, que se beneficiam dela diretamente, mas para o conjunto da população, né? Então, você tem coisas, quando o Brasil ganhou, por exemplo, o caso do algodão contra os Estados Unidos, né, os jornais americanos dizendo, não lembro se foi o Los Angeles Times, houve vários editoriais, mas alguns desses jornais dizendo que nós sabíamos que os subsídios eram imorais, hoje nós sabemos que eles são ilegais. Então, esse é o trabalho, né? Quer dizer, então, terminar a rodada de Doha é algo muito importante, né? Se vamos conseguir ou não, eu não sei, porque é uma coisa complexa, mas o que eu posso dizer é o seguinte, o Brasil nunca esteve tão dentro e tão influente numa negociação. É claro que no passado, porque o Brasil sempre foi um país respeitado, naturalmente, também porque pela capacidade dos nossos diplomatas que estiveram envolvidos nas negociações, o Brasil sempre foi um país importante, ninguém vai dizer que não, mas, digamos, estar tão central na negociação, num conjunto, num período longo de tempo, eu não sei se isso terá ocorrido. E, portanto, há uma chance de conseguirmos um acordo razoável. E eu não sei se, eu repito sempre, né, quer dizer, estamos sempre trabalhando para ver se vamos conseguir. Agora, hoje, eu posso dizer o seguinte, comparando com o que nós tivemos que enfrentar logo no início do governo, o pior acordo hoje será melhor do que o melhor acordo em Cancún, o melhor acordo possível, dados os parâmetros em que as coisas estavam colocadas. Para dar um exemplo, em Cancún não se falava de eliminação total dos subsídios à exportação. Agora já se fala não só de eliminação total, mas tem data certa para acabar e uma data intermediária para terminar com parte substancial deles. Em Cancún, a ideia prevalecente sobre uma das múltiplas formas distorcivas de dar subsídios
E mesmo depois de Cancún, é que limitar essa forma a 5% do PIB. Hoje já é aceito que será no máximo 2,5%. Então, quer dizer, houve avanços notáveis em relação ao que existia naquela época. Não quer dizer que não haja ainda riscos, possibilidades maiores ou menores, mas, enfim, nós estamos chegando perto disso. E eu acho que uma coisa extraordinária que aconteceu, sem dúvida, e aí eu vou até, digamos, me louvar em outros depoimentos, foi a criação do G20. Né? Eu, outro dia, li um livro de geografia, assim, tipo terceiro ano do bacalaureat, ou o ano pré-bacalaureat, né, na terceiro ano da França, e tinha era um livro de geografia econômica, creio eu, porque eu folhei rápido, e tinha uma parte sobre a geografia econômica do mundo, falava amplamente do Brasil, do OMC e do G20, né, como algo que tinha mudado a forma de se negociar no OMC, o que eu acho uma coisa extraordinária no momento em que nós estamos vivendo hoje. Então, essa é uma das tarefas inacabadas. Outra tarefa inacabada, mas eu espero, quem sabe, que possa ser acabada ainda dentro dos limites desse governo, porque também, se não terminar nesse governo, isso vai ter que ir para um congelador, não por nossa causa, vai levar um ano, mas vai levar aí 1 ano e meio, 2 anos, no mínimo, para poder ser retomado para valer. Então, nós temos que nos esforçar muito, e todos sabem o esforço que o presidente Lula tem feito, conclamando os líderes a se envolverem pessoalmente, porque nós chegamos a um ponto em que o acordo da OMC é possível, é perfeitamente, qualquer negociador hoje no OMC sabe o feitio básico do acordo. Há uma discordância, se é um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Quando eu digo um pouco, são alguns bilhões de dólares, mas de qualquer maneira não é uma coisa desproporcional. Não é uma coisa desproporcional, nós estamos falando de coisas que estão dentro dos limites daquilo que é alcançável. Então, a nossa responsabilidade aumenta em poder chegar a esse fim. Eu talvez até escreva um artigo de jornal, porque outro dia eu estava pensando, estávamos pessoas falando lá no Triângulo de Pascal, né, Pascal Lamy, né, e me lembrou assim, tipo o pêndulo de Foucault. Então temos agora o Triângulo de Pascal, que é o Pascal Lamy, não é o Blaise Pascal, que os acadêmicos conhecem, mas é o Pascal Lamy. Então, como se resolve essa questão desse triângulo, que eles dizem que é os subsídios internos americanos, a questão de acesso a mercado na União Europeia, basicamente, por consequência em outros países, mas basicamente na União Europeia, e a questão de produtos industriais e serviços em países em desenvolvimento. E o que eu costumo dizer é o seguinte, olha, nós aceitamos que é um triângulo, agora não é um triângulo equilátero, é um triângulo em que há 2 lados que são muito maiores do que o outro, porque evidentemente, primeiro nós já fizemos muito mais em industriais e serviços do que vocês fizeram em agricultura, e segundo, nós podemos menos, né? Quer dizer, não se compara, as ordens de grandeza são totalmente diferentes. Outra tarefa inacabada, mas falando ainda do multilateralismo, é a reforma das Nações Unidas. Né? A reforma das Nações Unidas teve até um andamento importante em alguns temas. O Conselho de Direitos Humanos é algo que é importante, sobretudo porque dá um relevo maior, ele passará a responder diretamente à Assembleia Geral, no futuro até pode ser um conselho como órgão principal da Carta, e eu acho que isso é importante, os direitos humanos faz parte da visão que o Brasil tem do mundo, certamente, a ênfase nesse tema, é importante. Houve a criação da Comissão de Reconstrução, Peace Building Committee, acho que, da Construção da Paz, é uma comissão muito importante, é algo que o Brasil defendia, nós passamos várias vezes pelo Conselho de Segurança, o Brasil foi o país não membro permanente que mais vezes esteve no Conselho de Segurança das Nações Unidas até hoje, junto com o Japão, e eu vi, por exemplo, no tempo que eu fui embaixador na ONU, via, por exemplo, certas questões que já tinham perdido, se é que elas em algum momento tinham tido, mas que elas já tinham perdido qualquer conotação de ameaça à paz e à segurança internacionais, mas continuavam sendo discutidas no Conselho de Segurança. E o dilema era complexo, porque ou você continuava a discutir no Conselho, ou ela desaparecia da agenda multilateral e passava só para a agenda dos doadores, dos grandes países. Então o país, fosse ele o Haiti, ou a Guiné-Bissau, ou o Timor, ficava fora da agenda internacional. Então a criação dessa comissão de construção da paz, embora como tudo na vida não seja o ideal da maneira como está feita, mas ela aponta num sentido positivo, que é a revitalização da consideração da temática econômico-social nos problemas de segurança. Eu acho que isso é algo muito importante e é algo para o qual o Brasil, eu digo, contribuiu conceitualmente, porque quando nós falávamos, por exemplo, na revitalização do artigo 65 da Carta da ONU, que era um artigo que preconizava a cooperação
entre o Conselho de Segurança e o ECOSOC, isso era visto como algo estranho. Depois o próprio secretário-geral tomou, e essa discussão resultou, claro que com muitas outras contribuições, mudanças, melhorias, distorções, etc., na criação dessa comissão, que é algo muito importante. Por exemplo, temas como o do Haiti, que eu acho que terão que continuar a preocupar a nossa diplomacia, certamente, né, a nossa política externa, mas eles não encontrarão uma solução adequada no plano multilateral se não forem tratados também sob a ótica da reconstrução econômica e social. Mas o que ficou faltando na reforma da ONU, indiscutivelmente, apesar dos passos positivos, foi o Conselho de Segurança. E é evidente que o Conselho de Segurança é de todos os órgãos aquele, digamos, em que as mudanças são mais complexas. Né? Digamos, o órgão em que, digamos, é o reduto em que a soberania nacional se expressa de maneira mais forte. E aqueles que têm mais instrumentos para expressar a sua soberania, muitas vezes não querem dividir. E aqueles que não têm também temem que outros passem a ter, digamos, uma posição de maior destaque. Agora, é um tema que evoluiu muito, porque é um tema, enfim, creio que a primeira vez que ele foi falado recentemente foi no governo Sarney, quando o embaixador Paulo Nogueira, referindo novamente, mas é uma justa homenagem, como lá no caso do GATT, da OMC seria também, mas o embaixador Paulo Nogueira era embaixador na ONU, terá certamente tido alguma influência no pronunciamento do presidente Sarney, que preconiza uma reforma da ONU com a inclusão de países como Brasil, Índia, etc. Na época não colou, porque não havia países ricos interessados, mas pouco depois estourou a guerra do Iraque, a primeira guerra do Golfo, e os americanos, como precisavam, bom, eu estou aqui dando a minha interpretação, né, vejam bem, não estou querendo entrar também mas como precisavam do apoio econômico e financeiro da Alemanha e do Japão, passaram eles mesmos a preconizar uma reforma do Conselho de Segurança, só que naquela época ela era pensada exclusivamente para a Alemanha e Japão. Então, que diferença, quem olha hoje, e as pessoas podem dizer, bom, mas em 10 anos só isso que vocês conseguiram, mas a história é algo lento, eu me lembro falando com um ex-ministro uma vez, o ministro Lampreia, na época eu era embaixador na ONU, ele perguntava, mas Celso, isso algum dia vai sair? Eu falei, olha, Felipe, né, o nome dele, Lampreia, isso aqui é como aquelas corridas de bicicleta que nós vemos em Olimpíadas. Eu, pelo menos, nunca entendi as regras daquela corrida que fica assim, um do lado do outro, passando para cá, passando para lá, e de repente acelera e pode chegar, e chega, digamos, à reta final. Nesse caso, é isso também, quer dizer, no ano passado, a aceleração foi tremenda, né? As pessoas podem achar que no Brasil que isso é importante, não é importante. Agora, é difícil você imaginar que o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, do Japão, do próprio Brasil e da Índia e vários africanos tenham assim no espaço de um mês se encontrado em 3 capitais diferentes, dependendo também de outras circunstâncias, 3 ou 4 capitais diferentes, em torno desse tema. É porque parecia que uma solução podia ser iminente. Não, acabou não se concretizando, mas não quer dizer que ela não vá se concretizar. Há várias coisas que são necessárias para que isso ocorra, mas isso também eu acho que iria além dos limites dessa conversa. Bem, como eu já falei de OMC, de América do Sul, falei da ONU, né, eu queria fazer só uma referência breve a algum aspecto, a outros aspectos da política externa que necessitarão de muitas ações de segmento, né, como é a nossa aproximação com a África. Eu acho que realmente houve uma aproximação extraordinária do Brasil com a África, no governo atual, sem dizer que o Brasil sempre teve uma política africana positiva, mas ela passou a ser ativa, né? E a mesma coisa ocorrendo com relação aos países árabes, né? Samuel me passou a notinha, mas está aqui, ó, África, árabes. Bem, então, eu gosto às vezes de citar números, não porque eu acho que o comércio, que a política seja uma coisa que deva ser puramente mercantil, mas é porque o comércio dá uma ilustração fácil, às vezes parcial, mas pelo menos fácil de mensurar. Então, quando as pessoas às vezes perguntam, mas qual é o resultado prático? Bom, o resultado prático é que as pessoas, todos dizem que as exportações cresceram muito no Brasil nos últimos anos. Eu não vou definir quais, porque nós não podemos dizer são 3, 2, 4, porque atualmente não podemos definir. Mas nos últimos anos cresceu muito, em geral. Mas se nós formos verificar para onde elas cresceram mais, né, foi para os países onde a política externa esteve mais ativa, né? E hoje, os países em desenvolvimento, né, representam cerca de 53% a 54% das nossas exportações. E há pouco tempo, realmente pouco tempo,
eles representavam 46%. Então, uma inversão grande num período, em período relativamente curto. Agora, claro que isso exige, e vejam bem, aí as pessoas perguntam, mas por que não fez os Estados Unidos, União Europeia, prioridade? Primeiro que as questões que estavam colocadas com a União Europeia e Estados Unidos eram mais complexas. Com os Estados Unidos era a ALCA, era algo muito mais complexo, que eu posso até me referir numa pergunta, se alguém quiser, mas não era uma coisa simples. E com a União Europeia também havia o acordo Mercosul-União Europeia, que se discutia, que continua a se discutir. Mas, além disso, eu diria o seguinte, dois aspectos. Primeiro, os canais não é que não seja importante, o Brasil não tem que fazer mais negócio com os Estados Unidos, não tem que fazer mais negócio com a Europeia, claro que tem, mas, digamos, as rotas são mais ou menos conhecidas, são caminhos que as pessoas podem aprofundar, melhorar, pavimentar melhor, mas tem uma rota, enquanto que esses outros países, quer dizer, nem o Brasil olhava para o mundo árabe, nem o mundo árabe olhava para o Brasil, a verdade é essa, ou para a América do Sul. Quando nós propusemos, é muito interessante, eu gosto muitas vezes de pegar certas percepções. Quando a primeira vez que eu fui, a pedido do presidente Lula, fazer uma missão em vários países árabes, sei lá, meados de 2004, falar da cúpula da América do Sul com países árabes, eu frequentemente ouvia a pergunta, mas por que a cúpula? Por que essa cúpula? E eu tinha que explicar que havia aqui uma população grande de origem árabe, que havia um potencial de negócios, que a América do Sul estava se integrando, que havia oportunidade de investimento, enfim, uma porção de coisas. E, por outro lado, nós não interessávamos isso, aquilo, outro, etc. Eu tenho uma certa desconfiança, como se nós, por exemplo, na área do Golfo, se nós estivéssemos procurando investimentos deles, dinheiro, sem dar nada em troca, vamos dizer, né? Como se fosse uma coisa assim de mostrou a bandeira e levou um investimento. E nós todos sabemos que as coisas não são simples dessa maneira. Bom, a pergunta era essa, por que a cúpula? Bem, passado um ano e meio, já às vésperas da cúpula, quando nós tivemos uma reunião de ministros das relações exteriores em Marrakech, ou melhor, mais ou menos nessa ocasião, eu estava dando uma entrevista para uma jornalista egípcia, e ela me perguntou, mas vem cá, por que não antes essa cúpula? Então, eu acho que é uma mudança de cabeça tão grande, tão forte, que demonstra em si a importância de realizar essa reunião. E se vocês forem olhar, eu não sei, o Antônio Simões, que está em algum lugar, que agora vai chefiar o Departamento de Energia, que mostra que Itamaraty tem visão, porque criou um Departamento de Energia, sem ter ouvido a aula do professor Lessa, mas como esse é um tema central, mas o Antônio Simões preparou uns quadrinhos muito úteis, e vocês vão ver que estão hoje no site, eles sempre precisam ser um pouquinho corrigidos. Mas, enfim, ele, por exemplo, não tem lá o Caribe, eu notei hoje. Mas eles mostram um crescimento espetacular das exportações do Brasil para esse país. Não é uma coisa insignificante, não cresceu muito porque não era nada. Não é isso, não. Se você somar hoje a África e os países árabes, você tem quase 10% das exportações brasileiras. 9% mais ou menos das exportações brasileiras. Não é tão pouco. Não é tão pouco. A própria África, né, se você, claro, sempre tem um pequeno senão, mas se você retirar o petróleo, que pesa muito nas nossas importações, se você tirar o petróleo, a África passa a ser responsável por algo assim como 6 a 8% do nosso superávit comercial. Nós exportamos muito para a Nigéria, para a África do Sul e para outros países, e para os países árabes também. Isso tudo vai requerer um trabalho enorme de execução e equipar o Itamaraty de uma forma como ele nunca teve antes. Por isso é que nós fizemos agora, previmos, né, ao longo de 4 anos, uma ampliação de 400 diplomatas, porque as tarefas são inumeramente maiores. Se eu pegar qualquer ano no passado, qualquer ano, para escolher um ano qualquer, mesmo o primeiro ano desse governo, vamos dizer, para evitar comparações, o número de visitantes estrangeiros, se você considerar presidentes, primeiros ministros e ministros das Relações Exteriores, apenas, sem falar de outros ministros, estava aí, falando de 2003, digamos, por volta dos 30, por aí. O ano passado foram 104. Então, é algo, isso exige um equipamento novo, esse volume brutal de exportações que nós temos tido, que tem ajudado a manter o crescimento brasileiro, também não é estranho as iniciativas que nós temos tomado. Eu acho que há muitas outras coisas a fazer, e eu não seria longo tentar falar de todas elas. Eu acho, por exemplo, as relações com a União Europeia e Estados Unidos são relações que têm que ser pensadas com grande profundidade. Eu acho, por exemplo, que o acordo Mercosul-União Europeia, eu acho que é um acordo que pode ser útil ao Mercosul como um todo, e deve ser útil. E nós conseguimos no acordo Mercosul-União Europeia uma coisa muito importante, que nós mudamos
digamos, nós colocamos o acordo dentro de um quadro conceitual aceitável. Quer dizer, tudo que havia, por exemplo, de mais negativo, na minha opinião, na ALCA, e que estava presente também no acordo Mercosul-União Europeia, como, por exemplo, quem é técnico entende, quem não é técnico, depois eu posso esclarecer numa pergunta, lista negativa e não lista positiva em matéria de serviços, tratamento nacional em matéria de investimentos, e pior que tratamento nacional não, disputa investidor-Estado em matéria de investimentos, normas de propriedade intelectual, que na realidade devem ser disciplinadas pela OMC, tudo isso, que eram mais rígidas em vez de mais flexíveis, como nós estávamos obtendo no OMC, tudo isso estava presente nessas duas negociações. Na Mercosul-União Europeia, nós conseguimos desbastar desses elementos. Claro que nós não conseguimos ainda concluir, falta concluir as quantidades, mas a qualidade, o quadro conceitual básico foi definido. Na ALCA estamos um pouco mais atrasados, fizemos um avanço na cúpula naquela reunião de Miami, mas depois, por motivos vários, não foi possível prosseguir. No futuro, dentro de um quadro conceitual aceitável, eu acho que a gente pode discutir. Eu acho que a ALCA ficou um pouco problemática porque os acordos com outros países também, o que acontece é que os países que já assinaram acordos de livre comércio passam a ter uma postura extremamente agressiva porque já fizeram todas as concessões e eles procuram duas coisas. Primeiro, obter, naturalmente, concessões nossas pelo interesse deles, mas mais do que isso, eles querem mostrar para os seus públicos internos que eles fizeram certo. Então, isso dificulta a nossa negociação. É muito melhor se negociar diretamente com os Estados Unidos, seja Mercosul, Estados Unidos, ou negociar diretamente com a União Europeia, que nós estamos fazendo Mercosul e União Europeia. Mas não é uma negociação que nós vamos ter que enfrentar em algum momento, porque o mundo caminha no sentido que você tem que trabalhar, claro que com capacidade de negociação, com firmeza, né, mas reconhecendo, é um mundo que vem aí. Se nós não fizermos, outros farão. Então nós temos que tratar de fazer da melhor maneira possível, dentro dos nossos interesses, e reequilibrando as coisas que estavam desequilibradas. Outras coisas que eu acho que nós tínhamos que desenvolver com mais afinco no futuro, e a política externa pode ajudar nisso, é claro que, mais uma vez, não é só uma tarefa da política externa. Digamos, o presidente Lula falou muito da nova geografia comercial. Eu acho que nós temos que ter, mas aí não podemos ser modestos, mas que, digamos, do ponto de vista brasileiro, uma nova geografia tecnológica. Nós temos que diversificar a nossa matriz tecnológica. Nós não podemos ficar dependentes de vender o avião da Embraer para a Venezuela, ou para quem quer que seja, de uma licença que vem de um outro país. Então você tem que diversificar. Você não vai ter toda a tecnologia do mundo, nós sabemos disso. Temos que aumentar a nossa tecnologia, mas temos também que diversificar as nossas fontes. Então, Samuel, Jerônimo, vocês que estavam aqui desde o início, eu queria dizer isso. Eu queria concluir dizendo que eu, como fui professor também de política internacional, especialmente a matéria que eu ajudei a criar na UNB, que foi talvez um dos primeiros cursos que existiu, se não o primeiro, não, Cardim, de relações internacionais, no Brasil, eu criei, mas tirei ali do nada, a teoria das relações internacionais, porque tinha que fazer um paralelo. Existia um curso de teoria econômica, existia um curso de teoria política, 1 e 2. Então eu tinha que fazer um curso de teoria de relações internacionais, 1 e 2. Então, com o que eu tinha estudado, que eu não tinha estudado nenhuma matéria com esse nome, mas eu fui criando ali as primeiras, depois evoluiu naturalmente, hoje em dia está muito melhor. Mas eu costumava dizer que teoria e prática são coisas que vão muito juntas, né? E que uma não dispensa a outra. O político que está executando ações em determinado momento, ele pode achar que ele seguia melhor pela intuição, que ele não precisa da teoria, né? E o teórico também, às vezes, tem algum desprezo pelas pessoas que estão no dia a dia manejando com fatos muito concretos. Agora, eu acho que nenhum nem outro tem total razão, né? Certamente, quer dizer, as pessoas que estão na prática, a sua intuição será tão melhor quanto mais teoria elas tiverem, né? A intuição continuará a ser importante, a capacidade de julgar de cada um sempre existirá, mas quanto mais a teoria tiver sido introjetada e estiver lá dentro, no cérebro ou no cerebelo, ou sei lá onde, mais ela terá a condição de ter intuições corretas, né? Porque é como um jogador de xadrez, né? Um jogador de xadrez, aquele que não tem imaginação não joga bem, mas aquele que passou pelos manuais, se ele tem imaginação, ele joga melhor. Se ele não tem imaginação, ele vai ficar ali, mas ele pelo menos vai dar para começar o jogo. Então, eu acho que essa é a importância. E quando eu estou falando da teoria, eu estou falando num sentido mais amplo, a discussão, esse diálogo com a comunidade acadêmica, que é
absolutamente fundamental. Claro que eu não estou vivendo um momento que me permita teorizar, né? E algum dia chegará, e eu vou tentar, digamos, resumir um pouco, digamos, de maneira um pouco mais conceitual, essas coisas que são observações que se vai fazendo ao longo do trajeto. Mas eu queria cumprimentar o embaixador Samuel, que sempre tem sido entusiasta e praticante dessa interação com a comunidade acadêmica, o embaixador Jerônimo Moscardo, que dirige a FUNAG, que propicia esses encontros, que queria cumprimentá-los e dizer que nós temos que, cada vez mais, e eu digo isso daqui até o final do governo, mas em futuros governos, quem quer que seja, aprofundar essa relação e utilizá-la mais efetivamente, não apenas como lugar de debate interessante, né, que terá uma repercussão de opinião pública, que é importante também, porque é importante que a opinião pública participe do debate, mas também, né, sob outros formatos, né, também como um instrumento de refinamento da nossa visão das opções que se defrontam ao Brasil, opções estratégicas, opções táticas, e dessa maneira, digamos, termos uma capacidade de influir mais nesse mundo que vem aí. Muito obrigado. Três ou quatro. Olha, eu creio que está aberta as perguntas. O ministro responderá. Gostaria de felicitar a Vossa Excelência e os organizadores desse evento. Agora, como membro da Academia, Universidade Federal de Santa Catarina, eu gostaria de saber de Vossa Excelência como é que está a ação do governo com relação ao financiamento da pesquisa, que também é muito importante para nós melhorarmos a nossa posição em termos de relações externas e política internacional. Olha, talvez ao término aqui dessa minha participação, o embaixador Jerônimo possa detalhar alguma coisa do que a FUNAG tem feito, mas eu há poucos meses assinei aqui mesmo, nesse palácio, um convênio com a FINEP, financiadora de estudos e projetos, justamente para financiar projetos de pesquisa em relações internacionais. Então, é parte dessa preocupação que nós temos de ajudar o desenvolvimento do pensamento teórico, pelas razões que eu expus, do pensamento teórico, ou da investigação até prática em relações internacionais, porque é o que fazem todos os países. Quer dizer, eu mencionei o exemplo da Inglaterra, do encontro em Ditchley, mas todos sabem, todos que têm uma vivência acadêmica sabem que, digamos, as pesquisas de Harvard, ou do Foreign Policy, do Council on Foreign Relations, não são, obviamente, totalmente desinteressadas. Elas visam a melhorar o conhecimento e aprimorar a maneira de agir um país como os Estados Unidos no mundo. E nós também precisamos fazer a mesma coisa. E eu creio que esse passo que nós demos agora, além de eventos como esse, mas esse passo que é a assinatura desse convênio com a FINEP, vai nessa direção. Agora, exatamente quanto é que vai, tudo vai caminhando aos poucos, mas estamos caminhando nesse sentido. Sérgio Santana, eu sou procurador federal. Na última reunião da Comunidade Sul-Americana de Nações, houve uma discussão sobre a questão da criação de uma espécie de BNDES da América do Sul, tendo em vista os problemas de infraestrutura. Eu gostaria de saber sobre algum avanço em relação a isso. Olha, houve muito recentemente uma reunião de uma comissão de reflexão da Comunidade Sul-Americana de Nações, isso tem 2 semanas, acho que mais ou menos coincidiu com a minha ida ao Uruguai. Foi no Uruguai, mas foi uma outra coisa na qual não estive envolvido, e eu não li as conclusões, de modo que eu não sei se há ideias novas nesse sentido. Mas eu acho que com os instrumentos, mais do que buscar criar uma coisa totalmente nova, né, quer dizer, como se falou, o que nós devemos trabalhar é para aprimorar as instituições existentes. Existe já a Corporação Andina de Fomento, foi criada pela comunidade andina, mas tem muita capacidade de ação, está presente no Brasil, aliás, empresta dinheiro ao Brasil também,
e, sobretudo, aos países andinos, mas também a outros países da América do Sul. Eu acho que, digamos, se o BNDES, talvez outra instituição financeira de algum outro país do Mercosul hoje, mas, digamos, certamente o BNDES, como já está fazendo, porque, inclusive, o BNDES vai contribuir para a integralização do capital brasileiro à Corporação Andina de Fomento, nós teremos, muito breve, na realidade, um Banco de Desenvolvimento da América do Sul. Agora, eu acho que é melhor você trabalhar nas coisas que têm um resultado prático e partindo da experiência prática, do que em coisas que tenham grande visibilidade e, às vezes, pouca concretude. Então, eu acho que você tomar a Corporação Andina de Fomento, combinar a participação que o BNDES pode ter, outros países sul-americanos fazerem aporte de capital. Naturalmente, a Corporação Andina terá que mudar de nome, mas isso é secundário. Quer dizer, o importante é o que ela está fazendo e o que ela pode fazer em parceria com outras instituições. Meu nome é Letícia Pinheiro, eu sou professora do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio, que é a questão de processo decisório, em particular em política externa brasileira. E o senhor fez referência à criação dessa filial da Embrapa na África como uma questão positiva, que viria, enfim, somar em termos de política externa. O que eu queria colocar, quer dizer, eu fico muito feliz, por um lado, que o senhor considere essa questão como um avanço para a política externa, e pensar nessa situação em que agências governamentais, e eu vou ficar só no plano das agências de governo, não agências sociais ou, enfim, da sociedade civil, mas de que forma a ação dessas agências do governo que não ligadas diretamente ao Itamaraty, assim como a ação dos estados e cidades, a chamada paradiplomacia, como isso pode ter efeito negativo ou positivo em termos de, aí no caso negativo, para a consistência de uma estratégia de política externa, para uma política externa mais coerente ou consistente mesmo? Em que medida isso pode afetar negativamente, na sua opinião, o planejamento de mais longo prazo da política externa do país? Bem, professora, eu não vejo efeitos negativos. Não, eu vejo, até porque se a sociedade quer uma coisa e o governo está querendo fazer outra, o governo tem que pensar duas vezes se ele está num caminho certo, né? Quer dizer, o governo não pode impor, ele pode tentar persuadir. Eu vou lhe contar. Eu passei por uma fase da minha vida que eu estou ficando meio zen budista, creio eu, e que eu prefiro contar histórias do que fazer teorias. Então eu vou contar, eu tinha uma outra historinha, mas acho que eu me esqueci. Vou contar pelo menos uma historinha do começo do Mercosul, né? Eu trabalhei muito intensamente no início do Mercosul, depois, digamos, a fase que seria, digamos, uma fase fundacional, que foi a fase que, aliás, o embaixador Samuel teve uma participação muito intensa, foi no governo Sarney. Eu tive pouco envolvido nisso, eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas logo em seguida, eu tive uma participação muito intensa como diretor da área econômica do Itamaraty, num período que culminou no Tratado de Assunção, fundou o Mercosul. Nesse período, participava muito das negociações, e voltava frequentemente, voltava ao Brasil e reparava, e eu sentia que a reação em geral da sociedade e da classe empresarial era uma reação de muito ceticismo, muito ceticismo. Não, por que nós estamos perdendo tempo aqui com a Argentina, 3% das nossas exportações, sei lá, 3, 4% do nosso comércio, por que nós, Uruguai e Paraguai nem falar, né? Vamos fazer o que a gente faz sempre aqui, e Itaipu a gente precisa, mas o resto não interessa. E essa era a visão dominante, às vezes até entre colegas meus, colegas que eu respeito muito, né, intelectualmente. Alguns até se manifestaram agora muito a propósito da crise da Bolívia, né, são pessoas muito conhecidas e competentes, muitas delas, mas perguntavam, eu ouvi de algumas delas essa pergunta: por que Mercosul, se, digamos, nós perdemos tempo com isso, coincidiu, se vocês se lembram, o Mercosul, a fundação do Mercosul, com a iniciativa Bush, pai do presidente Bush, que era a Iniciativa para as Américas, né? Então, tem uma tremenda oportunidade aqui, um mercado enorme, nós perdendo tempo com o Mercosul. Bem, isso foi mais ou menos entre 90 e 91 que eu tive envolvido nesse processo, terminou, como eu disse, no Tratado de Assunção. Eu passei 2 anos em Genebra, como embaixador em Genebra, e voltei como ministro, quer dizer, voltei inicialmente como secretário-geral, que o ministro era o José Aparecido, que depois, por motivo de saúde, não pôde assumir, e depois fui ministro do governo do presidente Itamar Franco. E nessa época, nos ocorreu, aliás, mais uma vez, o embaixador Paulo Nogueira teve também o que dizer a respeito, como outros colegas, o próprio Jerônimo,
outras pessoas, Samuel, embaixador Denô Medeiros, outras pessoas no Itamaraty, nós nunca trabalhamos sozinhos. A ideia de uma área de livre comércio sul-americana, né? E primeira vez que eu reuni uns empresários, um conselho empresarial tinha sido criado antes pelo meu antecessor, que era posteriormente foi presidente Fernando Henrique Cardoso, tinha sido ministro das Relações Exteriores. Tinha criado um conselho empresarial, uma coisa útil. E eu expus essa ideia da área de livre comércio sul-americana para vários dos empresários que estavam presentes. Me lembro do Olavo Setúbal, e havia outros que estavam presentes, não me lembro de todos. E um deles perguntou, mas vem cá, isso 2 anos depois de todo aquele ceticismo sobre o Mercosul, mas vem cá, isso aí não vai afetar o Mercosul? Então eu senti que um projeto que tinha iniciado como um projeto de governo, tinha virado um projeto da sociedade, um projeto, pelo menos da classe empresarial, certamente. Não é? Por quê? Porque já naqueles 2 anos as nossas exportações para a Argentina tinham quase que dobrado. Não é? Em poucos anos, vocês sabem, ele chegou a quadriplicar, quintuplicar, foi um crescimento exponencial. Então, eu acho que isso se passa de 2 maneiras. Eu acho que o governo ajuda a fazer a agenda da sociedade, sobretudo na área internacional. Por que na área internacional? Porque nós estamos atentos a outras coisas que estão se passando no mundo. É a nossa profissão, não tem outra coisa para fazer. Então nós ficamos lá olhando o que se passa no mundo, vendo o que a gente deve aprender, o que deve fazer, etc. e tal. Então algumas ideias voltam para o país. Então o Mercosul é um exemplo. Outro exemplo que eu ia lhe dar é o seguinte, veja o termo América Latina e América do Sul. Nós respeitamos muito a América Latina, claro, a América Latina é uma referência cultural e mesmo política importantíssima para todos nós. Mas em termos operacionais de integração, o que pode acontecer é a América do Sul. Mesmo assim é difícil no conjunto da América do Sul, como nós sabemos. Eu mandei fazer outro dia uma estatística. Nos nossos clippings de jornal, em 2003, o termo América do Sul apareceu. Claro que isso não é todas, é o que apareceu lá, casual. Mas como as duas são casuais, eu considero que é uma amostragem razoável. O termo América do Sul aparecia, digamos assim, acho como 900 vezes. O termo América do Sul. Agora, em 2005, o termo aparecia 2.000 e poucas vezes. Quer dizer, já houve uma mudança da maneira da própria sociedade ver e encarar. Bom, agora, dito isso, quer dizer, eu acho que nós ajudamos sim a fazer a agenda da sociedade também. Mas em muitos temas, meio ambiente e direitos humanos, por exemplo, são 2 em que certamente a agenda da sociedade é que digamos que levou o governo a ter, os governos, né, a ter uma ação muito mais forte. Então eu acho que essa interação é positiva, eu acho que em algumas coisas o governo estará na vanguarda em relação à sociedade, em outras coisas a sociedade estará na vanguarda em relação ao governo. Ministro, Corival Alves do Carmo, do Centro Ibero-Americano. O senhor falou da importância do crescimento do comércio com a África. O Brasil já fez uma aposta na África nos anos 70, né? E quando nós mais precisamos exportar para a África, que foi nos anos 80, nós não podemos contar com a África. É realmente uma estratégia adequada buscar uma expansão de exportações para a África, que é um mercado instável, que nós podemos ter um crescimento agora, mas de repente tem uma crise na África e as nossas exportações decaem, né? Essa estratégia dá estabilidade para o crescimento do Brasil realmente? Bem, obviamente, eu não vou comentar agora longamente sobre a estratégia dos anos 70. Obviamente, em primeiro lugar, o objetivo da nossa política africana não é exclusivamente, nem eu diria predominantemente comercial. Eu usei a cifra de comércio para demonstrar que até em termos de comércio, a nossa relação com a África havia se modificado substancialmente, e já se modificou, né? Agora, isso não quer dizer que nós estamos abandonando parceiros tradicionais, porque seria ridículo, né? Quer dizer, você pensar que a África pode substituir os Estados Unidos. Não ocorrerá, nos próximos 100 anos, pelo menos não poderá ocorrer. Daqui a 100 anos não sei o que vai acontecer. Então, não é essa a visão. Agora, dito isso, eu vou citar aqui, sem a permissão dele, o Roger Agnelli, presidente da Vale do Rio Doce, porque ele disse uma frase uma vez, numa reunião que eu fiz com empresários, muito interessante, né? Por que, em apoio a certas atitudes da política externa? Claro que falando do ângulo da Vale do Rio Doce, não é o ângulo de todos os empresários brasileiros, mas é o ângulo de alguns e alguns grandes. E ele dizia o seguinte: petróleo não dá na Quinta Avenida, e manganês não se encontra no Champs-Élysées. Se desse, eu ia para lá.
Petróleo dá em países que têm crise. E manganês, e manganês dá em países onde também tem crise. Então nós temos que nos acostumar progressivamente a viver e a lidar com essas crises e com essas situações. Não é? Por quê? Como fazem os outros países que têm relações múltiplas com o mundo inteiro. Quer dizer, o Brasil é que tem essa visão paroquial. Estou aqui com a minha mulher, é muito perigoso falar em bigamia e poligamia, mas em comércio internacional, bigamia não é virtude, nem poligamia é vício. Nós temos que ser o mais diversificados possíveis. Quer dizer, então, não é fazer uma aposta na África e abandonar os Estados Unidos, ou uma aposta nos países árabes e abandonar a Europa. Né? Seria uma tolice. Mas quanto melhor a relação nós tivermos com a América do Sul, em primeiro lugar, com o resto da América Latina, com a África, com os países asiáticos, com os países árabes, melhor também será a nossa interlocução com os países da Europa e dos Estados Unidos. Não é? Eu estava dando a você o exemplo do G20 nas negociações do OMC, mas quanto mais alternativas você tem, melhor você negocia. Qualquer negociador sabe disso. Então essa é a razão principal. Não sei se tem mais uma ou duas, depois a gente... Alô? Oi, Alô? não é minha vez. Desculpa, é minha vez. Duas só. Meu nome é Cristina Inou, eu sou do Instituto de Relações Internacionais da UNB. Pensando na questão do planejamento político para o Brasil no mundo que vem aí, eu acho que o mundo que vem aí vai ser um mundo muito mais quente, né? A mudança climática está aí, vai ser um mundo com menos água e com escassez de petróleo. Então eu queria que o senhor comentasse mais a questão ambiental, porque o Brasil, desse ponto de vista ambiental, tem uma posição estratégica, não só o Brasil como a América do Sul, que compartilha a bacia amazônica, a maior floresta tropical do mundo, a maior biodiversidade. Então, eu acho que desse ponto de vista, pensar o meio ambiente estrategicamente faz parte deveria fazer parte desse planejamento político. Queria que o senhor comentasse. Bem, eu não diria hoje que nós temos uma estratégia assim global para todos esses temas que você mencionou. Eu acho que nós temos, em relação a vários temas de meio ambiente, mudança climática, estratégia não só, digamos, da política externa, mas do país. Mas eu acho que eu digamos, reproduziria aqui mal as palavras do professor Lessa se eu ficasse tentando entrar totalmente em detalhe nesses temas, a importância dos biocombustíveis, etc. Eu acho que o importante, mais importante do que dizer qual é a resposta e qual é a solução, é dizer que nós diagnosticamos o problema. Eu mencionei antes que a criação no Itamaraty agora desse departamento de energia leva em conta muitos dos aspectos, não todos. Eu sei que o problema ambiental e o problema da mudança climática tem outras dimensões também, mas leva em conta muitos desses aspectos a que você está se referindo. Agora, eu tentar agora em 2 ou 3 minutos dar uma resposta de qual é a estratégia que nós temos para isso, o importante é identificar o problema e buscar traçar a estratégia. Meu nome é Fábio Guedes, Faculdade Jorge Amado e FIB Salvador. Há 15 dias atrás, nós estivemos no 15º Encontro da Economia Política em Vitória. Em assembleia, nós aprovamos uma moção de apoio a 2 instituições que houve certos rumores, dos quais estão sofrendo pressões dos Estados Unidos para sua extinção, e 2 instituições importantes, que seriam a UNTAD e a CEPAL. Até que ponto isso procede e qual a posição do governo brasileiro a respeito? Bem, o Brasil defende, evidentemente, a manutenção e o reforço da CEPAL e da UNCTAD. Né? São 2 instituições que têm, para as quais o Brasil contribuiu de maneira formidável desde o início, no caso da CEPAL, desde o Getúlio Vargas mesmo, uma decisão importantíssima, que está descrita em detalhe, aí, entre outros lugares, no livro do Celso Furtado. E a UNCTAD, o Brasil também teve, desde o início, muito envolvido. Muitos de nós trabalhamos, quando jovens ainda, na criação da UNCTAD, mais ou menos. Né? E o Brasil vê essas 2 instituições de maneira muito importante. É claro que eu acho que no início, quando se criou a UNCTAD, nós tínhamos a expectativa, talvez, de que a UNCTAD pudesse ser um foro negociador que substituísse o GATT naquela época. Né? Isso não é possível. Agora, enfim, pela história... Esse foi um projeto histórico que não pôde se realizar. Mas a UNCTAD tem um papel extremamente importante, como tem a CEPAL também, em identificar problemas, em promover discussões. Na realidade, eu vejo a UNCTAD e a CEPAL no plano regional algo parecido, é um pouco como se fosse a OCDE dos pobres. Né? Quer dizer, é uma OCDE com a diferença que os ricos ajudam a financiar. Então, nós temos que... Mas é obrigação deles, porque isso é parte... dos objetivos das Nações Unidas, reduzir as desigualdades, etc. Então, eu acho que a resposta para você, evidentemente, é
é essa. Eu queria, voltando a uma pergunta anterior, fazer uma referência importante, que eu acho que, às vezes, há uma visão muito limitada, não estou dizendo que seja do nosso colega, mas eu aproveito para fazer uma referência a ela. Eu fiquei muito chocado, depois de uma visita que o presidente Lula tinha feito à África, ele tinha viajado a 5 países africanos, e, em seguida, ele foi à Coreia, né? Claro que a Coreia é um país muito importante. E aí um jornal brasileiro, mais dedicado a temas econômicos, disse assim: enfim, uma viagem relevante. Quer dizer, eu acho isso lamentável, porque o objetivo da política africana do Brasil não é só assegurar mercados, é assegurar mercados também, mas é até mesmo reencontrar-se consigo próprio. Quer dizer, o Brasil tem que entender o que ele é, né? E isso não... Eu sei que a sua pergunta não conotava isso, mas eu estou aproveitando para dizer isso, para fazer um pequeno comercial de algo que vai se realizar. Na semana que vem, nós vamos realizar na Bahia o 2º encontro de intelectuais africanos da diáspora. O primeiro se realizou no Senegal, o segundo se realiza no Brasil, portanto, a primeira vez fora da África. Eu acho que isso é uma coisa de grande importância. É de grande importância porque isso tem repercussões, inclusive na nossa maneira de ser internamente, né? Quer dizer, o Brasil tem que se modificar. Se há uma coisa em que eu acho que nós temos que todo o conjunto da sociedade brasileira tem que fazer uma autocrítica, em relação, digamos, às discriminações que continuam existindo na nossa sociedade. Não interessa se as razões são étnicas, ou se são culturais, ou se são sociais. O fato é que elas se refletem muito, obviamente, no aspecto, entre outros, né? Tem um aspecto de gênero também, mas muito obviamente no aspecto racial e étnico. Nós mesmos no Rio Branco temos um programa importante, e é um programa até que outro dia o presidente citava como modelo, porque em vez de ser um programa só voltado para cotas, é um programa voltado para a formação. Então, na realidade, as pessoas continuam tendo que passar no concurso, mas nós ajudamos na formação daqueles que tiveram menos chance do que outros. Mas, enfim, esse é um aspecto interno. Mas, do ponto de vista mundial, você realizar no Brasil a 2ª Conferência dos Intelectuais Africanos da Diáspora, vai ser em Salvador, eu acho algo extraordinário, porque... Não sei, desculpe, estou digredindo um pouquinho, estou invadindo outros horários, vou terminar. Há pouco tempo eu vi um filme muito curioso, um documentário, que se chamava O Dia que o Brasil Esteve Aqui, né? Que era no Haiti, porque foi o dia do jogo de futebol. Aliás, teve um país que provavelmente sofreu mais do que o Brasil com a derrota na Copa do Mundo, foi o Haiti. Tinha bandeira brasileira por toda parte, etc. E nesse documentário havia um comentário interessante, era crítico até o comentário, era meio crítico, mas era interessante. Ele falava bem do Brasil, etc. Assim, não. Aí ele dizia, era um professor, um sociólogo haitiano, nós temos que tomar muito cuidado com o Brasil. Ele é politicamente incorreto, mas eu vou apenas reproduzir o que foi falado. Nós temos que tomar muito cuidado com o Brasil, porque o Brasil não tem aquele poder duro, hard power. O Brasil tem o soft power. Tem as mulheres bonitas, tem o futebol, e quando a gente menos percebe, a gente está totalmente envolvido. Então eu estou fazendo uma brincadeira, porque acho que o filme é interessante, quem quiser ver, vai ver o filme, mas eu acho que, digamos, nós não podemos também, o Brasil, até na sua ação política internacional, nós não podemos desperdiçar o que nós temos de melhor, que apesar de todos os problemas que existem, essa tendência à tolerância na nossa sociedade, essa capacidade de dirimir conflitos, em geral, ainda que não sempre pela via pacífica, enfim, eu acho que isso é algo que nós temos conseguido fazer, e eu acho que, digamos, essa política africana também é parte disso. Não é só isso, mas também é parte disso. É para o Brasil melhorar. Última pergunta. Última pergunta. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a mesa e também os organizadores desta conferência, que marca um tento no início do milênio da história do Brasil e do mundo. Essa conferência vai ficar guardada as devidas proporções, o que foi a semana de 22 para as letras brasileiras. Esta semana, esta conferência, ela é de revisão, é de autocrítica, é de projeção e, sobretudo, de premonição. Mas, sendo ela, sobretudo, uma conferência de revisão e de autocrítica, eu, na qualidade de estudioso, de admirador da cultura romena e da história balcânica,
eu gostaria de saber por que uma tese que vem sendo defendida há 100 anos, que o porto de Constança, no Mar Negro, deveria ser o porto natural para a exportação dos produtos brasileiros para a Europa Balcânica e parte da Europa Central. Por que até hoje forças misteriosas impediram e vem impedindo a realização desse ideal, apesar do Brasil ter sido já visitado por 3 ministros, por 3 presidentes da República, 2 em caráter oficial e outro por ocasião da GEO 92, por que ainda não se realizou esse sonho entre o Brasil e a Romênia? Ático Vilas Boas da Mota, da Academia de Letras da Bahia. Muito obrigado, professor. Eu acho que eu vou delegar a resposta a essa pergunta ao ex-embaixador do Brasil na Romênia, que conhece melhor, além da embaixadora da Romênia, que está aqui também, que conhece melhor o assunto do que eu. Agora, no capítulo das autocríticas, né, uma autocrítica, diria, relativa, porque, na verdade, o tempo não dá para tudo, e uma das coisas que a política tem que fazer é escolher prioridades. Então, nós nos concentramos em alguma. Mas é verdade que nós cuidamos relativamente pouco, eu diria, em relação ao que poderíamos fazer dos países que antigamente chamavam Europa Oriental, exceção da Rússia, onde o presidente esteve, recebeu o presidente aqui. Então é uma área em que nós temos mais a fazer e quem sabe, dentro dessa visão, essa questão específica do Porto de Constança possa ser examinada. Mas eu acho que eu vou deixar o embaixador responder noutra ocasião. Mas eu gostaria de contar uma história também. Eu agora peguei realmente, seguir o exemplo do chanceler e dizer que no intervalo do almoço me falou uma professora de Relações Internacionais e me perguntava, e a cultura? Onde está a cultura neste encontro? E eu digo que está presente, porque o chanceler Amorim não é só um grande acadêmico no campo de relações internacionais, ele é um grande mestre da cultura e realmente trabalha. É preciso lembrar que a cultura esteve aqui presente também, que Amorim, antes de chegar ao Ministério, foi diretor da Embrafilme, é um cineasta, e porque é um homem de cultura, tem dado uma dimensão extraordinária ao relacionamento exterior do Brasil. Eu creio que a cultura está presente e Amorim é um homem muito difícil de assessorar. É até impossível de assessorar, porque ele sabe tudo. Então, não adianta aqui, ele está incorporando aqui, com a sensibilidade que tem, o aspecto cultural, global, ele situa de uma maneira orgânica e harmoniosa o vetor econômico, o vetor cultural, o vetor político. Eu realmente me sinto feliz, porque com Amorim e Samuel, com a sensibilidade que eles têm para a cultura, não é necessário nenhum arrazoado, nenhuma defesa contra os fenícios, porque eles são grandes atenienses. Obrigado.